tem que continuar acreditando, né? Eu reforço, são mais de 12 milhões e 300 mil desempregados no país. Isso representa uma taxa de desocupação de 12%. Eu estendo esse assunto agora aqui no estúdio com a psicóloga e coach em RH, Gisélia Curri, e também com o economista Eduardo Araújo. Bom dia. Bom dia, Andressa, tudo bem? Eu estava conversando com a Gisélia agora há pouco aqui, ela me falou que ela está recebendo muitos e-mails, a caixa postal sempre lotada de pessoas desesperadas, né? Infelizmente. É triste, né? A gente sabe nem como consegue e-mail, mas para conseguir emprego, sempre As tem um pessoas jeitinho. fazem qualquer Sempre tem negócio. jeitinho. Então são pessoas, tem 1 ano e meio que eu estou tentando, tem 2 anos, tem 10 meses, já coloquei meu currículo em todos os lugares, o que eu faço? Não abrem as portas, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é não se desesperar. Né? Porque parece uma fala clichê, mas o otimismo, a boa energia, pensamentos positivos, motivação ajuda muito nesse momento. Porque como só vem aumentado esse número alarmante, esse fantasma continua perseguindo as pessoas, elas não veem, né, oportunidades, a porta se abrindo, começa a desesperar. O que não pode perder o foco é o planejamento, então manter-se sempre na mesma linha de atuação. E, claro, procurar sempre emprego, mas procurar se qualificar também, um curso diferente, né? Sempre ajuda. O que acontece, Andressa? O empreendedorismo ou competências empreendedoras nunca foi tão demandada diante dessa situação. Eu poderia aqui listar um quantitativo de competências, características, ações, mas essa hora tem que tomar conta do empreendedorismo, que eu chamo de autoemprego. Tem aumentado muito o autoemprego. Empregabilidade, Andressa, não é manter o emprego, carteira assinada, é manter-se em atividade produtiva. E manter a atividade produtiva é você estar desenvolvendo alguma atividade. Né? Pelo menos para ter uma renda, Para ter uma renda, porque os boletos continuam chegando e as contas precisam ser pagas. É aí que entra o Eduardo Araújo. Pois é, e aí? Você está desempregado, está cheio de dívidas para pagar, o que fazer? Essa taxa de desemprego, você falou de 12 milhões, é só para poder ilustrar um pouco para quem está em casa. A população do estado é cerca de 4 milhões de pessoas, então a gente teria que imaginar uma fila de desempregados que correspondesse a alguma coisa em cerca de 3 vezes a população do estado. Então, nossa, quando a gente fala assim é assustador. E aqui no estado do Espírito Santo a gente tem cerca de 250 mil pessoas desocupadas, então é sinal também que o problema do estado ele continua. E o que você está colocando é a questão do que fazer, né, diante desse quadro de desemprego. Também é preciso observar que quando o desemprego se eleva, o mercado de trabalho ele passa a ter uma competitividade maior. Então, assim, de fato, algumas pessoas vão ficar fora do mercado de trabalho, mas vai haver oportunidade para aquela mão de obra que for mais qualificada. Então, as pessoas têm que se preocupar tanto com essa questão de qualificação, mas eu vejo também que tem que estar atento com a questão de requalificar, porque existem alguns setores que acabam, às vezes, por uma questão tecnológica, deixando de existir. Então, as pessoas que estão saindo desse mercado, é importante também observar as tendências, né? Por exemplo, aqui no estado a gente vê essa questão do Uber, né? Ampliou muito a concorrência do serviço do taxista. Então, algumas pessoas podem acabar avaliando, olha, não está muito atrativo mais atuar nesse segmento. Então, tem que pensar também em me capacitar para atuar em outra área, porque pode ser que esse segmento não seja tão mais atrativo. E quem está em casa, naturalmente, a taxa de desemprego, o economista comentou que deve se equilibrar, mas existem muitos analistas que acham que esse ano ela deve subir um pouco mais. Deve subir? Isso, deve atingir alguma coisa em torno de 13%, porque a economia esse ano só está previsto um crescimento de 0,5%, é muito pouco para que a gente tenha uma resposta do desemprego. Então, é muito provável que esse ano ainda a gente tenha, infelizmente, um aumento do desemprego e a resposta só no ano que vem. Porque as pessoas, naturalmente, têm que se preocupar com essa questão de fazer uma reserva financeira. Aqueles que não estão desempregados ainda, é bom se planejar para isso e tentar também destinar recursos para fazer investimento em qualificação para aquelas famílias que são mais, vamos dizer assim, condições mais humildes. Eu diria que isso é muito importante. É o que vai fazer, às vezes, uma criança, um jovem que está lá, ter uma ascensão social. Agora, a gente viu também o que aconteceu. Muita gente, às vezes, pensa que são pessoas que trabalhavam, assim, que ganhavam um salário um pouco baixo, né? Agora, muitas pessoas que ganharam bons salários, que ganhavam bons salários, também perderam o emprego. Sim. É a hora de você voltar ao mercado de trabalho recebendo um salário menor? É a hora de você
pensar, não, eu vou recomeçar ou não? Ou você tem que continuar tentando ter aquele salário que você tinha anteriormente? Então, no mercado também tem uma amostragem, né, grande de profissionais qualificados também sem atividade produtiva. Isso que acontece por quê? Porque muitas empresas, quando quer reduzir custo, vai logo não naquele que ganham mais, que é mais né? qualificado e menos qualificado. É aquele onde que o salário está impactando, né, nos custos da empresa. Então, corta quem tem o maior salário. Essa pessoa, se ela teve um planejamento financeiro, né, como foi colocado, se ela soube se organizar, ela tem aí uma verba para se manter durante um tempo e poder escolher, esperar e manter seu planejamento de carreira. Aquela que não fez um planejamento financeiro, né, familiar e tem contas para pagar, ela não pode ficar escolhendo muito, né? Ela vai sim se recolocar na primeira oportunidade que entrar. Isso, em termos de carreira, não é positivo, mas em termos de sobrevivência é. E nesse momento precisa. É uma questão de sobrevivência. Não é uma estratégia de carreira. Não é bom. Porque se ele tem um foco, um planejamento, se ele vai pegar a primeira coisa que apareceu para pagar as contas, não significa que aquilo faz parte da zona de atuação dele. Pode pegar algo que ele não gosta, que ele não tem, às vezes, competência suficiente, não estava no plano de carreira, de crescimento dele. Às vezes, ele tem que dar uns passos para trás, até em termos de atuação. Se ele tinha um cargo de coordenação, ele vai para analista. Se ele era gerente, ele baixou para supervisor. Né? Se ele ganhava R$5.000, vai ganhar R$2.000, R$3.000. Então, isso, na verdade, é um passo para trás. Então, em termos de carreira, claro que não é positivo, não é isso que ele esperava, né, tatuado. Mas em termos de sobrevivência, sim. Então, a pessoa ela tem que tomar cuidado, esse negócio de ficar escolhendo demais, esses números são alarmantes e tem pessoas ainda que estão no mundo da fantasia, né? E quem está com seu emprego atuando como se tivesse um estoque de empregos enorme, que ela pode fazer qualquer besteira dentro da organização, que ela vai continuar ali ou ela vai conseguir se recolocar. Isso não existe. É bom colocar na cabeça, então, como preservar o meu emprego? Exatamente, porque no passado a gente vivia, no ano de 2014, uma situação de pleno emprego, né? A gente podia escolher, né? Então, por exemplo, quem trabalhava no setor de construção civil, por exemplo, tinha até dificuldade de contratar mão de obra. Agora, a situação inverteu, né? Então, a mão de obra agora que está buscando, as pessoas que estão buscando, e só conseguem espaço as pessoas mais qualificadas, e quem está também no mercado de trabalho tem que buscar dar a sua contribuição em termos de produtividade. E eu só queria complementar e dizer que essas informações que você falou da pessoa aceitar um salário mais baixo, isso tem, nas estatísticas a gente consegue enxergar isso. A gente consegue observar que houve uma queda aí vamos dizer assim, da remuneração média. O pessoal com carteira assinada não tanto, porque muitos recebem às vezes o salário mínimo, isso faz com que você tenha uma certa proteção. Mas quem trabalha por conta própria, trabalhadores sem carteira, a gente observa uma queda de 4% aí na remuneração nesses últimos 12 meses. Gisele ia complementar também? Sim, eu ia complementar que tem que tomar um cuidado também, agora para os empreendedores, né, para os empresários também, não aproveitar esse momento, porque existe também uma ação por trás, aproveitar que a situação está crítica. Existe uma amostragem grande de profissionais e oferecer uma base salarial muito abaixo do que o mercado às vezes está pedindo. Então, sabe do desespero, né? O momento é desesperador? É desesperador. Um pouco de drama não faz mal a ninguém, até para a pessoa acordar e ficar em alerta. Mas também tem um processo de ética nesse meio todo. E, então, eu sempre coloco para o meio empresarial tomar cuidado com isso, porque é a hora de todos se autoajudarem, tá? Então, tem que cortar custo da empresa, tem que cortar. Mas existe também manter a ética. Do momento aproveitar. E principalmente, em muitos casos que estão acontecendo de assédio moral. Isso tem aumentado por conta disso. As pessoas morrendo de medo de ficarem desempregadas, então tem aquelas pressões, coloca para trabalhar sábado, domingo, fazer hora extra, pressão. Então isso também tem adoecido aqueles que mantêm o emprego. Olha só quanta coisa para a gente falar, infelizmente nosso tempo acabou, mas realmente tem um desenrolar aí sobre o desemprego que a gente se preocupa mesmo. São muitas pessoas, são muitas famílias, né, que estão preocupadas e que realmente não sabem o que fazer. Então é sempre muito bom conversar com vocês. Muito obrigada, Eu que agradeço. Pela entrevista. Bom dia, Andressa. Bom dia.